Boa tarde, queridos amigos. Estamos de volta aqui no segundo dia do Circuito Pedagógico. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder estar aqui com vocês nessa tarde, né? Nosso primeiro dia foi sucesso absoluto. Nós tivemos muitas visualizações. O tema foi muito pertinente. Todos ficaram muito agradecidos, muito satisfeitos com a palestra de hoje. E de ontem. E com certeza hoje vai ser um sucesso também. Então, nós contamos com vocês na parte do chat. Nós temos uma listinha de presença. Vamos colocar o link já aqui no chat para vocês estarem preenchendo o nome completo de vocês, a escola, tá? A origem de cada um. E a gente conta com a participação de vocês. Nós teremos, no primeiro momento, a fala dos nossos palestrantes, professores Arthur e Ana Paula Monteiro. Eles estarão aqui conosco falando sobre a saúde emocional do docente em tempos de pandemia. E logo depois da fala deles, eles estarão aqui respondendo as perguntas que vocês estarão fazendo no chat. Então, a gente conta com esse momento de interação de vocês aqui junto conosco, tá bom? Eu vou passar a palavra agora para a Carla Indiara, que ela estará falando um pouquinho aqui com vocês sobre o circuito. Vai lá, Carlinha. Carla, pode falar. Tá sem áudio, Carla. Eu acho que ela deu uma congeladinha, não tem problema não. Nós vamos aqui estar falando, vamos iniciar aqui. Nós temos também, eu vou apresentar aqui para vocês, a nossa intérprete, Diana Cristina Dantas, tá? Ela é intérprete do CIEP Constantino Reis, da nossa rede municipal. E eu não falei, mas preciso ressaltar aqui que esse evento, o Circuito Pedagógico, esse evento ele está sendo promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo, tá? Pelo setor pedagógico. Então, a gente agradece novamente a presença de todos vocês aqui. Nós vamos iniciar falando aqui da palestrante Ana Paula Monteiro. Ela é mestre em educação, especialista em educação infantil e educação especial, e é psicopedagoga clínica, além de ser especialista da nossa rede, não é isso, Ana Paula? Então, eu vou passar para você a palavra, tá? Para estar interagindo aí com os nossos ouvintes. Seja bem-vinda, Paula. Sem áudio, Helga. Você está sem áudio. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. Agradecer imensamente esse convite feito pela equipe, né, que mora no meu coração, a equipe da CEMED, aí de Belford Roxo, a qual eu também faço parte. Então, é uma alegria muito grande estar aqui na tarde de hoje, ainda mais tratando desse tema, que é algo que está em pauta em todas as nossas rodas de conversa, em todos os nossos debates científicos. Então, eu fico muito lisonjeada de trazer um pouquinho, né, sobre essas questões da nossa saúde emocional. E tudo começou, podemos dizer assim, no dia 13 de março, quando surgiu, né, as questões de lockdown, em que todos nós tivemos que parar os nossos afazeres, né, enquanto profissionais. Nos vimos numa situação em que perguntávamos o tempo inteiro, né, isso vai passar, vai passar, mas até quando isso vai continuar? E muitas coisas aconteceram durante esse período aí, que nós já estamos caminhando para 8 meses desse processo, em que, aos poucos, né, nos últimos meses, nós estamos retomando algumas atividades e também algumas das nossas práticas que até então eram rotineiras. E fomos pegos de surpresa nesse processo de pandemia. E o que me chama muito a atenção, e o que começou a me chamar a atenção, também sendo professora, profissional, né, que lida na formação de professores,
foi justamente eu conversar com uma amiga da nossa rede, em que eu liguei para ela, que hoje em dia, né, a gente fala que telefonar é quase um ato de amor, a gente está o tempo inteiro no celular, e a gente passa o WhatsApp, a gente faz um comentário nas redes sociais, mas usar o telefone para você conversar com alguém é realmente hoje algo mais difícil. E ao telefonar para essa amiga, ela se colocou, né, que ela passou por várias situações durante esses meses, ela estava muito triste, angustiada, e a partir daí, de alguns comentários dela, eu comecei a observar que até mesmo os professores, os quais estão ao meu redor e que trabalham junto comigo, estavam precisando falar, estavam precisando de alguém que tivesse essa escuta mais atenta. E na psicopedagogia, né, que é uma área que a gente lida com a dificuldade de aprendizagem, com crianças, com adolescentes e até com idosos, a gente precisa ter, né, esse olhar mais atento, essa escuta também mais atenta, e a partir daí eu fiz uma roda de conversa com alguns professores, que nós chamamos de projeto Ser e Flor, né? Então, em que as pessoas pudessem se colocar. E aí, conversando com a Patrícia, eu gostaria muito que você trouxesse essas colocações, que a gente pudesse falar um pouco dessa saúde emocional. E o professor Arthur ele vai estar na sequência falando da parte teórica, mais científica, das questões ligadas à psicologia, porque eu ainda estou estudando, não sou psicóloga. Então, o professor Arthur ele tem propriedade para falar sobre isso, enquanto psicanalista e doutor em psicologia. E aí, então, o que eu trago para vocês, né? Estamos todos vivenciando situações angustiantes, né? E algumas eu até anotei e pontuei aqui para que a gente possa refletir. Nós não estamos sozinhos, nós estamos passando por situações semelhantes, sim. Uns, em algum momento, já avançaram um pouco mais, outros retrocedem, mas a situação acaba sendo a mesma. Então, por exemplo, utilizar hoje a tecnologia, né, seja o computador, o telefone celular, ele se torna imperativo no nosso trabalho, seja para a produção das nossas aulas, seja para a orientação dos nossos grupos, né, enquanto orientador pedagógico, os orientadores pedagógicos e educacionais sabem muito bem disso, né, nós somos os especialistas da educação, e esse amparo ao professor, esse acolhimento ao professor, né, essa hospitalidade, né, que mais tarde a gente vai estar ouvindo aí com o professor Arthur, ela precisa estar à frente mais do que nunca. A gente precisa estar ouvindo os nossos professores. E uma das questões, né, imperativas desse uso da tecnologia é que, na maioria das vezes, a gente já acorda com todos esses aparatos tecnológicos e a gente vai dormir também com esses aparatos tecnológicos. E uma das questões que eu escutei dessa minha amiga, né, da rede, foi assim, mas ninguém fala sobre isso, né, que o notebook deu problema, que o computador deu um problema, que o celular não tem memória suficiente, eu precisei pedir uma pessoa para que fizesse a compra de um celular, porque eu não tinha condições e eu precisava dar conta do meu trabalho. Mas por que você não falou isso, você não comentou isso? Porque ninguém fala, ninguém comenta sobre isso, da dificuldade, né? Parece que é uma fragilidade que nós temos em colocar, olha, eu não sei fazer isso, né? Ou eu não consigo, né? Eu ainda não tenho tecnologia suficiente para desenvolver esse trabalho. Então, muitas das vezes, nós, enquanto orientadores, a gente precisa também ter essa sensibilidade com os nossos professores, porque eles estão precisando de ajuda. Nós, enquanto orientadores, nós também precisamos, mas nesse momento a gente está aí para acolher os nossos professores. Então, as redes sociais, elas acabam também influenciando nesse processo, porque muitas redes de ensino estão trabalhando com as redes sociais para realizar as postagens, as indicações das suas aulas, os seus materiais disponibilizados para os alunos. Então, tudo isso acaba influenciando. Por quê? Você vai olhar numa rede social, aquele professor ele está sempre sorrindo, ele está feliz, ele vai fazer a live, ele está postando o seu trabalho, ele consegue ser pontual, tanto na sua data quanto no horário que foi exigido.
Mas por trás de toda aquela imagem que nós estamos vendo, tem um ser humano que também passa por dificuldades. Então, é isso que a gente precisa pensar. A imagem está ali, né? Nós fazemos muitas leituras da imagem, daquilo que se apresenta para nós, da forma como se apresenta, mas por detrás daquela imagem existe um ser humano com situações emocionais que também não estão bem resolvidas, porque é uma situação em que nós não planejamos, que aconteceu, que nós estamos vivenciando e que agora a gente está percebendo, né, nesses últimos meses, até a negação dessa pandemia, né, ao ponto das pessoas saírem, passearem, não usarem mais a máscara, né, ir aos bares, viajar, então, sem ter o cuidado necessário. Então, esse sistema gradual, né, de todo esse protocolo que a gente precisa cumprir, a gente nota a negação total de algumas pessoas. Por quê? Porque elas são abusadas, porque elas não têm educação. Não, é porque para elas há essa necessidade de realmente estar no mundo. O ser humano, ele não nasceu para ser sozinho. Nós precisamos do contato com o outro. Então, os professores estão passando por essa situação, está sendo sofrido, mexe com o nosso emocional, sim. Né? Quantas pessoas, né, eu digo, todos nós vamos passar por isso e vamos fazer uma avaliação, e antes do término desse processo, o qual nós ainda estamos passando, estamos inseridos, nós podemos perceber o quanto nós perdemos em relação, por exemplo, a entes queridos, né? Sempre tem alguém que vai chegar e vai relatar. Não, eu perdi um amigo, eu perdi um familiar. E o que isso nos traz, né? O que isso nos remete aos tempos de hoje? Como nós podemos ressignificar essas perdas? Porque o ser humano, ele não está acostumado a perder. Para a gente, a perda é sempre algo muito negativo. E isso a gente precisa trabalhar conosco, a gente precisa trabalhar com os nossos alunos. Tem crianças, né, que perderam vários entes queridos, e eu sempre digo que quando retornar, né, às aulas, a gente vai ter que ter essa escuta muito mais atenta aos nossos alunos, porque eles vão ter muito o que contar de todas as aprendizagens que eles fizeram durante esse tempo, sem a nossa participação direta. Então, nós temos muito que exercitar nesse processo de escuta e de olhar com os nossos alunos, com os nossos colegas, com todos da escola. Então, esse momento de hospitalidade, de acolhimento, ele vai precisar ser imprescindível no nosso processo de retorno. Mas isso é uma outra conversa. E aí, falando da nossa saúde emocional, tem dia que dá vontade de chorar, né? Quando chega aquela demanda de trabalho, e aí você se vê, meu Deus, eu não estou na escola, eu não estou no ambiente em que eu estava acostumado a produzir. E olha que nós, professores, temos o hábito de dizer que nós sempre temos trabalho para levar para casa. Não é verdade? Os outros profissionais não, ninguém levava trabalho para casa. Mas o professor, ele sempre tem essa fala, não, eu faço na escola, eu trabalho na escola, mas eu tenho que fazer o meu trabalho em casa, eu tenho que fazer o meu planejamento, então a gente sempre leva trabalho para casa. E hoje a gente tem uma situação de home office em que dentro da minha casa está o meu trabalho. E a nossa casa, ela não estava também preparada para isso. A nossa casa é o nosso templo sagrado, né? O lugar do nosso descanso, é o lugar em que nós nos divertimos, é o lugar em que nós interagimos com a nossa família. Então, é um espaço nosso. E, de repente, esse espaço, ele foi aberto para outras pessoas, para turmas, para colegas, para reuniões. Essas pessoas começaram a frequentar o nosso ambiente, e a gente escolhendo os cantinhos, né? E cantinhos da casa eu posso utilizar para abrir a minha câmera, porque eu preciso abrir a câmera para que as pessoas me vejam, para que tenha essa interação, pelo menos nesse olhar, né, com o outro, para saberem que eu estou aqui, que eu estou prestando atenção, que só não está ligado ali, né, e o fone no ouvido. Então, até o nosso espaço, ele precisou ser ressignificado. Porque se eu tenho um horário em que eu tenho uma reunião, em que eu preciso expor
as minhas ideias, a minha casa está indo junto. Então, a gente pensar em tantas coisas que nós avançamos em todo esse movimento, desse período aí de 7, quase 8 meses. E pensar no nosso emocional, em que nós precisamos criar estratégias, né? Nós precisamos pensar que não é só comigo, mas como funciona isso comigo. Um momento de autorreflexão, nossa, no nosso dia, né? É um momento que eu paro e eu penso, quantas coisas eu fiz hoje? Nós estamos aí na parte da tarde, quantas coisas nós já fizemos hoje? As mulheres têm muito isso, né, de cuidar da casa, e os homens também entraram nessa agora, no período de pandemia, todo mundo em casa, tendo que ajudar, que colaborar. Muitos movimentos, né, começaram a ser feitos dentro desse espaço, desse ambiente, que está sendo partilhado também para a questão... Meu fone caiu. Para nós partilharmos também essa questão do espaço que é meu, que é seu, que é nosso. Então, a gente pensa que estratégias eu posso utilizar. Será que me faz bem eu ficar olhando na rede social o que o outro está fazendo? Que ele foi à festa, que ele está no barzinho, que ele viajou. Será que é somente aquilo que realmente descreve aquela imagem? Por que isso mexe tanto comigo? Por que aquela situação ali se apresenta de uma forma que me faz chorar, que me faz perceber que não é esse o caminho? Muitas pessoas estão fazendo cursos, estão se aprimorando, estão revendo a sua vida profissional, estão revendo a sua vida pessoal. Quantos casamentos aconteceram no período da pandemia, quantas separações aconteceram no período da pandemia, porque essas decisões, né, elas só foram tomadas agora, chegou um momento em que precisava ser tomada uma decisão, e a gente pensar emocionalmente como é que nós lidamos com as nossas emoções, como é que nós lidamos com esses problemas, como eles chegam, como nós, enquanto profissionais da educação, a gente lida com isso. O profissional da educação ele já é muito sensível às questões que chegam à escola, seja com os nossos alunos, seja com os nossos colegas, aquelas famílias que precisam mais do nosso apoio, e aí vem o trabalho da orientação educacional, que foi e está sendo primordial nesse período, né, em que a gente tenta manter um vínculo com essa família, em colocar, né, a escola ela está aqui, nós não estamos dentro da escola, mas nós estamos aqui, a gente ainda faz parte dessa comunidade escolar, em que os grupos, até mesmo, né, no celular, o grupo do WhatsApp, ele está sendo mais do que nunca utilizado, para quando você precisa, de fato, entrar em contato com aquela família, quando você precisa ouvir o pai, a mãe, a avó, e que a gente abre esse precedente, porque hoje são as ferramentas, os recursos que nós temos. Então, são vários processos que nós estamos passando. O professor Paulo Fock, ele diz que nós estamos passando por esse processo, todos juntos, mas que nós não estamos no mesmo barco. Cada um está no seu barquinho, né? Alguns estão no iate, outros estão num barco à vela. Então, nós estamos nesse mesmo oceano, mas cada um no seu espaço, e a gente tentando aí, de mãos dadas, construir um futuro melhor. Que nós possamos utilizar esse período como um período também de autorreflexão daquilo que eu preciso melhorar, daquilo que eu preciso modificar na minha vida, de que forma eu vou chegar melhor à escola, com todas essas aprendizagens que nós estamos fazendo, até mesmo na interação online. E, realmente, nós estamos aí em situações diversas, nós estamos aí vivenciando situações que nós não imaginávamos que nós íamos passar, e que a cada dia, eu falo, né, é uma novidade. É uma resolução, é um parecer, é uma expectativa que nós criamos. Será que vai acabar amanhã? Será que depois de amanhã eu vou voltar? Eu lembro que mais ou menos nos meses de maio, junho, uma amiga também telefonou para mim e falou assim, você sabe quando é que nós vamos retornar? Porque eu não aguento mais ficar em casa. E aí eu falei para ela, olha, eu não sei quando nós vamos retornar, agora a gente vai precisar pensar
um pouco em como essa casa pode ficar melhor para você, porque é nela que você está e é nela que você está vivenciando. Então, não adianta querer fugir, porque esse é o espaço que nós temos. Então, para ver como, né, mexe com a gente situações de perdas, essas restrições pelas quais nós passamos, não poder ver um parente, não poder ir abraçar alguém no dia do aniversário, não poder compartilhar, né, pessoas que tiveram aí, estavam na linha de frente, estão na linha de frente e tiveram que morar em outra casa para não poder se aproximar dos seus familiares. Então, muitas vezes, a gente para pensar na nossa situação, mas existem situações que muitas das vezes elas não são demonstradas, mas que as pessoas estão passando por isso. Então, antes de nós analisarmos qualquer imagem, a gente tem que entender que nós somos seres humanos, que nós temos emoções, que nós temos sentimentos e que eles vão ser demonstrados. Tem dia que dá vontade de chorar, tem dia que dá vontade de rir, tem dia que nós estamos mais amorosos, tem dia que a gente reza, a gente pede a Deus, né, que passe tudo isso muito rápido. Tem pessoas que não querem voltar. Ai, não fala que vai voltar esse ano, não, porque eu não quero que volte. Eu estou tão acostumada em ficar em casa, em fazer as minhas atividades, em estar com a minha família, eu vou ter que voltar. Então, nós vamos ter um outro processo também, quando nós retornarmos às nossas atividades presenciais, para aqueles que não pararam, um outro processo aí de adaptação, não só das nossas crianças, mas de todos. A gente sabe, né, que as escolas estão funcionando nos setores administrativos, as pessoas estão cumprindo aí os seus protocolos, e que em algum momento isso vai acontecer, a gente vai ter que retornar. Então, a gente precisa se preparar para isso também. Então, a gente tem aquele grupo que quer muito voltar, a gente tem aquele grupo que não quer voltar, e a gente precisa também saber quais são os pontos que a gente precisa, de fato, trabalhar. Né? Que emoção é essa que me vem quando eu ouço a voz do meu aluno e eu começo a chorar? Quando eu retorno à escola, né? Eu precisei retornar à escola para resolver uma questão administrativa. Nossa, aquilo, né, mexeu muito comigo, não tinha o barulho das crianças, não estavam todos os professores ali, então isso vai mexer com o nosso emocional. Foi muito tempo afastado desse processo. Foi muito tempo nas reuniões online, nos trabalhos também online. Então, que a gente possa fazer essa autorreflexão daquilo que nos faz bem, daquilo que a gente vai precisar melhorar e também daquilo que a gente precisa projetar para o futuro, porque nós, enquanto seres humanos, a gente está sempre projetando algo para o futuro e que seja algo bom, algo que realmente possa nos satisfazer profissionalmente, enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Tá bom? Eu vou passar a palavra para o professor Arthur, que eu acho que, diante de tudo isso que eu disse, ele vai complementar aí, complementar e fazer a parte dele aí com todas as questões que a gente está passando aí nessa pandemia. Iniciar a fala dele, eu quero agradecer muito a fala da Ana Paula, foi muito pertinente, né? A gente está passando realmente por um momento assim bem assim delicado, né? Então, assim, você tocou assim pontos bem relevantes, muito importantes, Paula. Muito obrigada. E as perguntas estão aqui, estão chovendo perguntas, e logo em seguida da fala do Arthur a gente vai estar interagindo aí. E eu quero agradecer e pontuar agora a presença do professor Damião, que é um intérprete de Libras da Secretaria de Educação, da CEMED. Ele é coordenador dos intérpretes de Libra do município, sob a chefia da Célia Domingues, a nossa Celinha, né, que é chefe da Educação Especial. Cadê a babaca? Cadê a Carlinha? A Carlinha não está aparecendo, não? Não tá, não. Então, olha só, eu vou adiantar aqui, então, que seria a Carla estaria apresentando o professor Arthur, então eu vou estar falando aqui um pouquinho do palestrante, tá? O professor doutor Arthur Viana Ferreira, ele é doutor em Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo, é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ,
psicanalista clínico pela Sociedade Fluminense de Psicanálise, escritor de livros como Conviver Também é Educar, da editora Autografia e Convivência e Itinerância, da editora Art Publisher. Carla, o que houve com você? Patrícia. Eu acabei apresentando o professor. Depois problemas técnicos, estou aqui. Acontece, né? Deixa eu agradecer. Deixa eu agradecer. Isso. Já vou agradecer aqui a Ana Paula, ao Arthur, ao Damião, a Diana também, né, que está intercalando como intérprete com o Damião. E eu venho dizer que o circuito pedagógico traz as questões emocionais justamente porque é um período que nós nos sentimos abalados, né, emocionalmente, desde o início do ano. Desde o início do ano, nós estamos, acho que eu disse essa frase, eu comentei, numa das formações, agindo na urgência e fazendo o nosso trabalho, que é planejando o futuro. Tá? Então, desde o início, diante das dificuldades, das incertezas que abalaram esse nosso emocional, né, nos trouxe certas angústias, né, muitas das vezes alguns desesperos, mas nós estamos aí agindo na urgência e planejando o futuro. E agora é o momento da gente cuidar de si, tá? Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Nós estamos desde o início do ano, é aquele hábito nosso, o aluno pergunta para a gente, né, o que fazer. Nós vamos aos colegas de trabalho, às equipes, aí a gente leva a Secretaria de Educação, isso é normal acontecer, só que nós chegamos a um ponto, né, nesse ano, que ninguém sabe, né? Nós fomos desestruturados como um todo, então não é mais o momento de perguntar para o outro, mas de perguntar se o outro está precisando de ajuda, tá? Porque nós estamos lidando com seres humanos, nossos colegas de trabalho são seres humanos, tá? Então estamos todos passando, os alunos são seres humanos, estamos todos passando pelas mesmas situações difíceis, agora é o momento de cuidar de si. Então o circuito pedagógico traz hoje, né, a saúde emocional do docente, com a Ana Paula, com a professora Ana Paula, com o professor doutor Arthur, tá? Para hoje, o profissional olhar um pouco mais para si, a gente precisa estar pronto para cuidar agora do outro. Mas para estarmos prontos para cuidar do outro, a gente precisa cuidar da gente primeiro. Então, essa nossa tentativa agora, nosso auxílio, né, meu, da Patrícia, da equipe, de fazer com que a gente olhe um pouco para si, né, cuide um pouco mais do pessoal, fortalecer o profissional para poder ajudar o outro, quer seja o aluno, quer seja um outro colega de trabalho, tá? E amanhã nós traremos as competências socioemocionais da BNCC. Aí estaremos olhando um pouco mais para o aluno, tá? Mas trouxemos aí, dentro do circuito pedagógico, as questões emocionais, e vou deixar a palavra para o nosso professor doutor Arthur. Tá? Boa tarde, agradeço. Obrigado pela apresentação. Depois do que a Ana Paula disse, eu acho que não sobrou muito para eu falar, não. Mas eu queria primeiro agradecer e saudar a todos que estão aí, os professores da Secretaria Municipal de Belford Roxo, de Educação de Belford Roxo. Muito obrigado pela paciência em me escutar, em nos escutar a respeito dessa temática, que eu acho que é uma temática que pega todos nós nesse tempo de pandemia. Nenhum de nós estávamos preparados para viver essa realidade, mas foi aquilo que deu, é o que tem para fazer hoje. Então, como vamos nos organizar para fazer aquilo que se apresenta para nós? Eu trouxe um material para a gente partilhar, que fica mais fácil, eu acho, visualmente, aí como professor, é mais fácil a gente visualizando, né, a fala, pontuando. Isso é coisa de professor, vocês sabem muito bem, né? Sempre tem um quadro para escrever, e mesmo que a gente tenha que improvisar os quadros em casa, né? Nesse tempo de pandemia, a gente pega uma parede, uma geladeira para escrever, para dar apontamentos para os alunos, a gente sempre coloca alguma coisa
para pontuar a nossa fala, né? Então, fala do meu lugar de fala. Eu sou professor da UERJ, eu faço parte do Departamento de Educação da Faculdade de Formação de Professores. Trabalho também num curso de pós-graduação, mestrado e doutorado, que tem como linhas de pesquisa os processos formativos e desigualdades sociais. Lá eu trabalho a dimensão da psicologia social, a partir das representações sociais, e as práticas educativas com camadas empobrecidas. Então, eu estudo o leste fluminense, desde Niterói até o município do Rio das Ostras, trabalhando como os professores eles se organizam para trabalhar com esses grupos de empobrecimento, né? Bom, fora aí, eu queria, então, começar trazendo para vocês Alice. Eu tenho uma fixação pela Alice no País das Maravilhas, que é um texto clássico da literatura inglesa, né, escrita no século XIX, final do século XIX, em 1865, pelo Lewis Carroll. E eu sempre começo as minhas falas com uma metáfora, com um conto, para a gente poder, a partir da metáfora, porque nós somos seres muito mais simbólicos do que concretos, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar isso. Nós somos, como diz Henri Vallon, nós saímos do ato motor ao afeto. Então, nós saímos desse lado fisiológico da vida para cairmos nas representações do mundo, né? E então, nós nos movimentamos por representações, nos movimentamos por afetos. Então, a partir daí, é importante a gente começar. E eu gostaria de pegar um trecho do livro da Alice, em que ela está no meio do caminho. Ela já saiu da escolha, ela caiu no mundo de novo das maravilhas, já tomou chá com o coelho branco, com o chapeleiro, legal. E aí ela veio no meio do caminho, encontrou o gato, né? E o gato fala para ela escolher um caminho. Ela pega o caminho que vai dar, nós sabemos na história, o caminho que vai dar com a rainha que manda cortar as cabeças, a rainha de copas. Mas no meio do caminho que ela está fazendo até encontrar com a rainha, né, ela questiona o coelho branco, que é o companheiro de viagem dela, a respeito do sentimento que ele tem por ela. E aí eu trouxe o trecho do texto para a gente... eu quero esse momento do diálogo, ele é muito vivo, ele é muito importante para nós. Então, vamos trabalhar um pouco a literatura. Sei que a Ana Paula gosta muito da literatura. Vamos trabalhar esse momento já para conversarmos sobre afetos, sobre emoções, trazendo a literatura, que é uma forma de nos organizarmos para isso, né? Alice, ela pergunta para o coelho: "Você me ama, coelho?" "Não, eu não te amo", respondeu o coelho branco. Alice franziu a testa, juntou as mãos, parou no meio da estrada, como fazia sempre que se sentia ferida. "Vês?" replicou o coelho branco. "Agora vais a começar a perguntar-te o que te torna tão imperfeita. E o que fizestes de mal para que eu não consiga amar-te pelo menos um pouco? Sabes, é por esta razão que eu não posso te amar. Nem sempre serás amada, Alice. Haverá dias em que os outros estarão cansados e aborrecidos com a vida. Terão a cabeça nas nuvens e irão magoar-te. Porque as pessoas são assim. De algum modo, sempre acabam por ferir os sentimentos uns dos outros. Seja por descuido, incompreensão ou conflitos consigo mesmo. Se tu não te amares ao menos um pouco, se não crias uma couraça de amor próprio e de felicidade ao teu redor, os débeis de sabores causados pelos outros tornar-se-ão letais e destruir-te-ão. A primeira vez que eu te vi, Alice, eu fiz um pacto comigo mesmo. Evitarei amar-te até aprenderes a amar-te a ti mesmo." Veja que belo essa passagem do texto da Alice, né? A Alice, ao sentir uma negativa, ao ver a negativa do coelho diante do teu desejo, que é o desejo de sentir-se amada, ela está num caminho, vai para um lugar desconhecido, o único companheiro dela é um coelho,
E o coelho fala, e ela pergunta, ela quer um apoio para continuar a caminhada, né? E o coelho, ela quer se sentir amada, ela quer se sentir apoiada, e o coelho diz para ela, não, eu não gosto de você, eu estou acompanhando você só. Isso, essa negativa do amor do outro, desse olhar do outro que era esperado por ela, esse desejo interrompido, o que acontece com ela? Faz ela franzir, e eu gosto muito dessa parte do texto, franziu a testa, juntou as mãos e parou no meio da estrada. Veja só que interessante, gente. Ao recebermos uma negativa daquilo que tínhamos programado, ou recebermos uma negativa a respeito do nosso desejo, quando o nosso desejo está interrompido, qual é a nossa reação? A nossa reação é o quê? Se deter no meio do caminho. A gente não avança, a gente fica paralisado. Sem o apoio, a gente fica o quê? A gente praticamente perde o rumo. Se eu não posso confiar num coelho branco para enfrentar o desconhecido, como é que eu vou vencer a batalha? Essa é a pergunta da Alice. E o coelho fala, viu? É por isso que eu não gosto de você. É por isso que eu não te amo. Você tem que, diante das realidades que acontecem, do imprevisto, né? Eu tenho que ter dentro de mim, eu tenho que construir dentro de mim uma capacidade de avançar, de enfrentar os problemas, de não entrar no negacionismo, como dizia a professora Ana Paula, que é uma característica, um mecanismo de defesa lembrado pelo Freud, né? Negar a realidade e viver a fantasia não é negar a realidade, é assumir a realidade tal qual ela se apresenta, sabendo das limitações que ela tem. E aí o coelho fala para ela, se você não construir isso dentro de você, o que ele chama de amor próprio, como é que você vai enfrentar os problemas da vida? A vida ela não foi feita para a gente se dar bem. A gente tem uma mania de achar que a gente veio na vida para se dar bem, né? Não, a gente não veio na vida para se dar bem, né? Os intempéries da natureza estão postos para nos desafiar, né? Há uma dimensão de conflito na convivência. Como é que eu me organizo internamente para isso? Como é que eu construo essa realidade dentro de mim para que isso também possa fazer reflexo fora de mim? E aí o mais interessante da fala, né? A questão de eu fiz um pacto comigo mesmo. Eu vou evitar amar-te até que você aprenda a amar a si mesmo. Ou seja, ele acompanha a Alice na caminhada, e o engraçado é que quem lê o livro é maravilhoso, mas quem não leu o livro e viu o filme, no final do filme, o coelho fala que ama a Alice. Quando ela vai embora, depois que ela enfrenta o dragão, mata o dragão e pode sair do buraco, ele fala para ela, Alice, nunca se esqueça, eu te amo. Né? Ou seja, ela que trabalhou o filme inteiro, ou a história inteira com essa dúvida, será que quem está do meu lado gosta de mim, me apoia ou não? O coelho fala assim, agora eu posso te amar, porque agora você pode sair até de perto de mim, já enfrentou o problema, agora você cresceu, você ficou grande. Né? Você pode viver o que você tem que viver. Essa realidade é uma realidade que a gente tem que se colocar diante daquilo que acontece conosco, principalmente quando nos entendemos dentro do trabalho docente. Um trabalho docente que está atrelado a contextos que foram produzidos por uma pandemia, né? Ninguém esperava o que ia acontecer no ano de 2020. Né? E não sabemos o que vai acontecer no ano de 2021. Mas essas coisas que aconteceram no ano de 2020 e vão acontecer no ano de 2021, eles vão atravessar o nosso trabalho docente e vão suscitar em nós as emoções, que são as emoções, enquanto seres humanos, profissionais, pessoais, coletivas, e dentro do nosso caso, as emoções enquanto docentes, né? E que são emoções que precisamos lidar com elas. Então, para começo de conversa, vamos falar sobre o trabalho docente. E aí eu trouxe algumas indicações, eu sempre coloco o que eu quero falar, né? E algumas indicações para vocês depois irem procurando aí no Google Academic, nos livros, né? Para vocês irem se aprofundando na temática. Sobre o trabalho docente, o interessante é nós voltarmos para um autor chamado Tardif, e que tem Maurice Tardif,
em que trabalha com outros colegas, como o Lessard, o Claude Passeron, que são a escola francesa de didática, que vai falar o seguinte, que o trabalho docente ele é uma profissão, mas ele é uma profissão de ensinar com seres humanos, sobre seres humanos e para seres humanos. Por que nós estamos sofrendo, a nossa saúde mental está abalada? Porque nós não trabalhamos com os conteúdos, nós trabalhamos com os seres humanos. É o que eu sempre falo para os meus alunos na UERJ. O conteúdo dessa disciplina é uma desculpa para a gente se encontrar. Vocês vieram se encontrar comigo. Vocês vão ficar esse semestre conversando comigo. O conteúdo é apenas a desculpa. Anote a desculpa que nós temos, porque o nosso trabalho docente ele se faz na interação com o outro. O nosso trabalho ele é cognitivo e interativo. Às vezes, é claro, quando a gente está numa escola e quando a gente está numa universidade, o que nos cobram são os currículos. É o conteúdo, você tem que dar matéria, porque senão o aluno não aprende. E o pai também na escola cobra isso da gente. O pai cobra isso da gente. Ele fica assim, meu filho não... Porque para um pai de aluno, qual é o professor bom? É aquele que enche o aluno de trabalho. A gente sabe muito bem disso. Eu já trabalhei, né, eu trabalhei vários anos da minha vida no ensino fundamental e no ensino médio. E na educação infantil também. Eu sempre falo que eu comecei ao contrário. Eu comecei na EJA, na modalidade EJA, e terminei na educação infantil em 2008. Depois é que eu fui para o ensino superior. Então, eu passei por todas as etapas, desde os adultos, alfabetização adultos na década de 1990, no ano de 96, 97, até chegar em 2008, sentar e fazer roda de conversa, e ir para a horta com a criança, plantar, brincar de massinha, desenhar. E aí pense, um homem, um negro, 1,78 m, sentado no meio de crianças na educação infantil. Já é algo de assombrar, não é verdade? Então, é isso. Então, já passei por essas etapas. Então, os pais dos alunos, a primeira coisa que eles nos cobram é professor bom, é professor que passa matéria. Então, tem que ter matéria, tem que ter matéria. Nós somos cobrados por conteúdos, mas esquecemos que a nossa profissionalidade ela é montada na interação. O conteúdo ele está lá posto. E por isso que hoje nós estamos sofrendo, não do conteúdo. Quando você fala de problemas da nossa emoção, do emocional do professor, a gente não está com a questão do conteúdo, não é o conteúdo que nos irrita, nos implica, nos angustia, nos coloca numa situação de tristeza, de depressão, não são os conteúdos, não são as frações, não são os advérbios, os predicados, não é o oxigênio, não são as tabelas periódicas, não. O que nos coloca dentro de um processo emocional muitas vezes desregulado são as nossas interações, porque nós somos sujeitos da interação. Se você vai ser professor e não quer trabalhar essa identidade que é do nosso trabalho, está perdido. Nós somos seres da interação. O conteúdo é uma desculpa para a gente estar ali, né? Nós somos cobrados, sim, pelos conteúdos, pelo externo. Mas a realidade nossa, ela se faz no chão da escola, ela se faz no chão da universidade, ela se faz no campo de pesquisa. E campo de pesquisa é interação. Quando eu estou no mestrado e no doutorado dando aula, eu lembro aos meus orientandos, olha, campo de pesquisa é interação com o outro. É ser capaz de ser empático com aquele professor que eu estou fazendo a pesquisa. Eu ser capaz de ser empático, de fazer a pesquisa e, depois de terminar a pesquisa, devolver a pesquisa para o campo. Isso é interação. Eu devolver os resultados da minha investigação para aquele professor, para aquele educador que eu pesquisei, para aquela secretaria municipal que eu pesquisei, que eu trabalhei com os professores e gerei conhecimentos, eu construí um conhecimento, né, e geri um conhecimento junto com eles, isso é interação. Então, nós sofremos, primeiro ponto para a gente anotar no nosso caderninho. Por que nós estamos sofrendo ou por que nós estamos passando por essas dimensões que são dimensões da saúde emocional, ou que atrapalham os nossos afetos, ou que nos deixam inquietos? Porque a nossa profissão é uma profissão de interação com o outro, de relacionamento com o outro. Eu acho que essa pandemia traz um pouco isso, porque o professor era o dono do conteúdo, é aquele que sabe tudo. Até o nome, né? Nós somos professores, nós professamos um conteúdo, nós professamos algo que é uma verdade,
né? Uma verdade professada. E quem é o aluno? O aluno é o aluminum, não luminum, luz. O aluno, como eu gosto de brincar na universidade, o aluno é o espírito sem luz, né? Aquele que não tem, aquele que precisa ser iluminado pelo conhecimento, pelo conteúdo. Essa construção da identidade do profissional da educação, ele é do século XVIII, do século XIX. Nós não somos mais esse profissional, nós somos profissionais da relação interpessoal. É por isso que nós estamos enfermos, porque nesse momento de distanciamento social, e aí eu quero usar a frase, a palavra do Boaventura Santos, no livro A Cruel Pedagogia do Vírus, que saiu agora, né, no meio do ano, e é gratuito esse livro, vai estar como referência aí na próxima lâmina, né? Ele fala que não estamos em distanciamento social, nós estamos em distanciamento físico, porque em sociedade nós estamos, era o que a Ana Paula disse, né? Nós estamos atravessando a mesma tormenta e cada um num barquinho. Tem gente que escreveu que não está, tem gente que escreveu que está num bote, tem gente que escreveu que está numa jangada. Eu estou lendo aí os comentários do lado, né? Eu estou numa jangada, eu estou num barco à vela, eu estou num bote frágil, e tem gente passeando de iate, né? Ou seja, mas somos sociedade. Se nós entendermos que fisicamente estamos distanciados socialmente, nós podemos legitimar algumas diferenças, algumas discriminações, e isso não é legal. A gente precisa ser empático com o outro. Então, o trabalho docente é um trabalho de relacionamento, e por ser de relacionamento, nós estamos sofrendo, nós estamos em angústia, nós estamos tristes com a realidade tal qual ela se apresenta, né? Por isso que o nosso trabalho é um trabalho complexo, é um trabalho composto, nós temos que buscar a flexibilização. Se reinventar, teve um dos comentários postos aí, o professor precisa se reinventar, e é verdade, né? Se reinventar diante do sujeito, se reinventar diante da realidade que está sendo colocada, esse é um dos nossos papéis. E aí eu vou dizer, o quanto é difícil nós nos reinventarmos, porque toda vez que nós nos reinventamos, nós nos damos com as nossas sombras, como dizia Carl Gustav Jung, psicanalista, ou como nós também dizemos, né, damos com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. Ninguém se reinventa com aquilo que a gente tem de positivo. A gente se reinventa com as nossas falhas, com as nossas angústias, com aquilo que a gente não tem resposta. Aquilo que a gente tem resposta, a gente está tranquilo, a gente está vivendo. Aquilo que a gente não tem resposta nos incomoda e nos inquieta. E é a partir desse buraco, dessa falta, dessa angústia, é que a gente precisa se reinventar. Então, as pessoas às vezes falam assim, temos que superar esse luto, temos que nos reinventar, como se fosse algo fácil. Não é. Não é. A gente se reinventa na falta, a gente se reinventa na angústia, a gente se reinventa em um momento em que chega e a gente se encontra com aquelas realidades que a gente não queria mudar. Estava muito cômodo do jeito que estava dentro da minha creche, dentro da minha escola. Eu fechava a porta da minha sala, a turma era minha e eu fazia. E acontecia, né? Eu era orientadora, passava ali, chegava aqui, falava, dava beijinho, voltava para casa. Acabou. Acabou. Se tinha essa configuração, estou falando de vocês aí, Belfort Roxo, não, estou falando no geral. Até porque eu nem sou o meu foco de estudo, ainda bem que eu estou falando com vocês de Belfort Roxo, o meu foco de estudo é do outro lado da poça d'água, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito. Estou falando de questões do lugar de fala minha, que é do leste fluminense. Estou me liberando de vocês de Belfort Roxo, não sei o que acontece por aí. Mas, pensando no geral, pensando no meu campo de pesquisa, quais são os problemas mais difíceis ou que a gente encontrava? Era esse. Estava tudo posto, estava tudo organizadinho. E mesmo quando não estava organizado, a gente pode até reclamar de uma escola que falava assim, minha escola era uma bagunça, não tinha coordenadora, mas a gente sabia tanto quanto estava desorganizado. Nem isso a gente tem noção agora. Se tinha uma organização ou não organização, a gente sabia qual era a desorganização e qual era a organização. Agora a gente não tem mais. A gente não sabe o que está acontecendo. Jogou no buraco. E a gente tem que começar a se reinventar a partir desse buraco,
dessa lacuna. Quando eu falo buraco, não buraco, mas uma lacuna no sentido dos afetos. Então, como é que eu posso construir essa nova intervenção, essa nova realidade, né? Bom, e aí eu tenho que pensar no contexto da pandemia. Pensando no contexto da pandemia, e aí eu vou tomando o Boaventura Santos, um livro de junho dele, não é o único, tem outros livros também. Agora eu terminei de ler um livro lançado pela Fundação da Fiocruz, a Fundação Fiocruz, mais voltado para a área da saúde, mas tem alguma coisa da educação, a respeito dessa questão do Covid, né? Mas o que mais está circulando entre nós, professores, é essa dimensão, que é a dimensão do Boaventura Santos, é um dos autores da Sociologia da Educação, que tem nos ajudado muito, né? Então, isso ali está aparecendo ali, A Cruel Pedagogia do Vírus, Diálogos com Boaventura Santos, esse mesmo, colocaram aí embaixo, gostei. Não sei o nome da pessoa, mas está de parabéns, obrigado. Então, tirado desse livro que a colega colocou ali, né, do Boaventura Santos, eu tirei 3 pontos que eu acho fundamental nós refletimos que a pandemia trouxe para nós. Primeiro, a pandemia ela mostra que nós somos seres frágeis. Nós somos de uma fragilidade imensa. Essa não é a primeira pandemia que sofre a humanidade, sofreram várias pandemias. Praticamente cada século traz uma pandemia, né? Pensamos mais atualmente na gripe espanhola, né? No começo do século XX, meados da década de 1990, 1920, por aí, tudo mais. Mas tiveram outras pandemias, né, ao longo de uma história, não somente a peste negra, mas no século VI. Eu estava dando uma outra live numa outra universidade, eu falava isso, né? E no século VI, na cidade de Roma, né, houve uma grande pandemia de um vírus que veio do Egito, né, e que matou muitas pessoas, no século VI. E aí a gente fica falando, isso é coisa nova, isso aí é novo, os chineses trouxeram para o mundo. Vírus transitam entre sociedades ao longo da história. Pensando no século VI, vindo da África, né, veio um vírus que em África, o Egito, ali, Mediterrâneo, atravessou e foi à Itália, e matou milhares de pessoas no século VI. Uma grave pandemia que houve. Então, ao longo da história, nós temos várias. Teve uma pandemia que só aconteceu na Ásia, pegou toda a China, matou milhões de pessoas, Índia, Ásia. Então, nós vivemos o tempo todo as pandemias ao longo da história da humanidade. Essa pandemia, de uma maneira global, é claro, estamos vivendo um mundo global, e vai mostrar a fragilidade do ser humano. Ou seja, nós estamos dentro da questão das intempéries humanas. Nós não somos feitos de aço, né? Nós somos feitos de carne e osso. Nos pedem que sejamos feitos de aço, mas o que nós somos é carne e osso. Nós somos um sopro. As pessoas aparecem e desaparecem. Aliás, quando a gente pega autores existencialistas da filosofia como Albert Camus, né, que vai falar um absurdo sermos humanos. Porque a gente nasce, a gente se pergunta o tempo todo para que a gente veio, e no final a gente construiu uma porção de coisa, acaba, a gente vai embora. Então a gente sempre está dando sentido e significado à vida. A pandemia ela veio nos recordar que precisamos dar um sentido e um significado dessa história, né? Ou seja, como é que nós estamos construindo essa realidade. Então, somos frágeis. Depois, a pandemia ela mostrou que somos capazes de fazermos uma elasticidade social. O que somos capazes de construir essa elasticidade social? De uma hora para outra, aprendemos, de uma hora para outra, e eu estou dizendo a partir de mim, né? De uma hora para outra, nós estamos aprendendo a lidar com recursos que nós não sabíamos. Quem de nós conhecia StreamYard? Quem de nós fazíamos vídeo para passar no Facebook? Como é que nós articulávamos a câmera do WhatsApp? Eu quase não usava. Câmera do WhatsApp, olha, já tinha muito tempo o WhatsApp esse recurso da câmera. Então, nós fomos obrigados, empurrados a trabalhar com as TDICs, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação, que dentro do nosso currículo de formação de professores, né, de 2006 na pedagogia e de 2015, né, que saiu recentemente, 2015, 5 anos atrás,
o estudo das tecnologias de informação deveriam fazer parte dos currículos de formação de professores. Aí a gente pode colocar aí na nossa consciência, no nosso processo formativo, o quanto nós recebemos dessas informações, né, na nossa formação docente. Eu fui formado, minha primeira faculdade foi em 1996, não falava sobre isso, né? Aliás, eu apareço junto com a LDB. Eu apareço junto com a LDB, mas não tinha isso. A gente teve que se organizar. É possível viver a elasticidade social. Quando nós nos vemos obrigados a isso, nós podemos fazer. A mudança, ela pode acontecer. Então, isso foi algo que temos que aprender. E com a elasticidade social, nós aprendemos que há várias formas de discriminação dessa pandemia, né? Ou seja, da mesma forma que para os colégios da elite, né, os colégios pagos, essa pandemia eles estão atravessando numa boa entre aspas, tá? Porque tem pessoas morrendo também na elite, tem pessoas morrendo. Aliás, a questão do vírus é ótima, porque o vírus ele não vê classe social, ele avança todo mundo e fala todos somos iguais porque somos seres humanos. Mata ricos e pobres, ok. Mas nos colégios que as pessoas têm uma maior facilidade no acesso à dimensão, que é a dimensão da tecnologia, eles estão levando as suas aulas. Mas muitos, e aí mais 50% do nosso alunado, ele está tendo dificuldades com as aulas remotas, que não é educação à distância. Educação à distância é uma coisa, aula remota é outra coisa, né? Aula virtual. Então, há uma dificuldade. Há uma dificuldade dos aparelhos, da internet, de tudo que nos leva a ter acesso. Então, a pandemia, ela mostra uma discriminação. Ela mostra realmente uma discriminação. No sentido de cada um vive, não somente nos seus afetos, mas nos materiais que nós utilizamos, né? Professores que tiveram que se reembolsar do próprio bolso, computadores, celulares, pendrives, né? Ring light, microfones. Eu tive que comprar microfones, ring light, câmera, coisa que eu não usava. Então, quer dizer, tivemos que reembolsar. Isso quando temos dinheiro. Né? E aí o que acontece? Às vezes o dinheiro que a gente tem é para nossa alimentação, não é para esse investimento. E a gente começa a viver esses conflitos, né? Investimento. Às vezes estamos sem receber. Muitas vezes, em alguns lugares, o professor está sem receber, né? Porque parece que eu acho que a pandemia, nesse momento da minha fala, eu estou trazendo um pouco a realidade. Porque como eu comecei a historinha da Alice, vocês parecem no intuito que fala assim, ele vai começar a falar de fantasia. Aliás, a fantasia ela faz parte da realidade, tá? Eu vou falar isso lá na frente. Mas, concretizando, a pandemia nos mostra o chão da vida, nos mostra o chão social, nos coloca ali. Né? Às vezes, o trabalho é um trabalho precarizado agora. Nosso trabalho é um trabalho precarizado como de muitos outros sujeitos que foram obrigados a entrarem dentro das casas, fazerem das suas casas os seus home offices, e a gente acha bonito falar, né? Trabalho em home office. É só inglês, gente. Só inglês. Porque às vezes está precarizado. A gente está usando a sala do almoço para poder dar aula, ou às vezes a gente tem que dividir, fazer tudo no computador, para agora eu dou aula, agora meu filho assiste aula. Então, isso é complexo. Né? Nós desconfiguramos, como disse a professora Ana Paula, o nosso lar, a nossa intimidade, o nosso lugar agora eu não estou na escola. A escola, a educação, o nosso trabalho invadiu a nossa casa. Quais são os limites entre o meu trabalho e a minha casa? Qual é o limite entre a minha ação social, pública, e minha ação privada no sentido das realidades? Isso tudo vai causar algo na nossa saúde mental, nas nossas emoções, nos nossos afetos. Aí a pergunta que coloco aí no slide diz tudo. Como é que fica, né, a nossa saúde enquanto docentes frente à pandemia, né? Bom, aí a gente tem que recuperar algumas coisas. A gente tem que ver o que é educação e o que é pedagogia, né? Quando a gente pergunta para a psicologia, e mais especificamente para a psicanálise, quando a gente vai para a psicologia, a educação, a gente trabalha mais a psicologia e a psicanálise como uma contribuição para a pedagogia do que para a própria educação. A gente tende a falar para o pedagogo, para o psicanalista, o seguinte: estou com um aluno com problema, o que eu faço com ele?
Sei lá o que você faz com ele. Eu não sei. É engraçado porque a gente encosta em um psicólogo, encosta em um psicanalista, encosta em um psicopedagogo já perguntando para ele o que eu tenho, como é que eu resolvo o meu problema. Às vezes a gente não tem resposta para resolver os problemas. Não tem. O que a gente tem é um corpo teórico para ajudar as pessoas a pensarem sobre as suas realidades, né? Eu não posso pensar com vocês, eu posso pensar com vocês a realidade de Belford Roxo, mas eu não posso pensar por vocês a realidade que vocês estão vivendo em Belford Roxo. Não tenho condições. Agora, eu posso pensar com vocês, trazendo conteúdo para iluminar vocês e vocês trazerem, reconstruírem dentro de si as suas práticas. Então, a gente tem que desvincular isso. A psicologia, as ciências da psicopedagogia, psicomotricidade, psicanálise, psicologia, neuropsicopedagogia, neuropsicomotricidade, tudo que vocês quiserem colocar aí, vão ajudar a gente a construir. Não adianta encostar no outro e achar que vai ter a resposta. Até porque a gente pergunta muito, né, como é que eu vou resolver? E, na verdade, a educação ela é um fato. Ela é um fato cultural, ela não é um fato social. A escola é um fato social. A educação é um fato cultural. Nós bebemos dessa cultura ao longo da nossa vida. E essa cultura ela vai solidificando em representações de movimento de mundo. Então, vamos buscar um pouco a origem das nossas emoções. Aí eu vou trazer o Winnicott. Donald Winnicott, que é um médico pediatra e psicanalista também, se envolve com a psicanálise, e ele vai trabalhar essa dimensão da criança. Na verdade, o Winnicott ele vai se preocupar muito com a questão desses 1000 primeiros dias da infância, esse um ano e pouco, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses da infância. Ele vai se preocupar muito com essa relação da criança com a mãe, porque ele fala, é aí que vamos ter todo o processo, que é o processo que vai dar a base para a criação de todas as emoções e todos os afetos dos seres humanos. Né? Então, ele tem livro para quem trabalha com infância, é Donald Winnicott, não tem como fugir disso. Às vezes a gente fica muito com Piaget, é a linha comportamental, da psicologia cognitivo-comportamental, mas você vai para a psicanálise, é Donald Winnicott. Né? E ele vai trabalhar uma questão desse desenvolvimento, ele vai falar assim, quando é que se dá o desenvolvimento psíquico da criança, e que nós vamos carregar esse desenvolvimento ao longo da nossa vida, amadurecendo esse processo, essa vida psíquica, né, com as nossas relações. Nasce nos primeiros anos, nos primeiros meses de vida. E a partir desses primeiros meses de vida, junto com o amadurecimento da amígdala cerebral, nós vamos criando, a partir da relação estabelecida entre a mãe e a criança, 4 sentimentos ou 4 afetos para ele primordiais nesse processo de construção das emoções, que é a ansiedade, o medo, a raiva e a angústia. E ele fala, esses 4 não desaparecem nunca. Aliás, se eles desaparecerem, a gente perde a característica de ser humano, com as nossas estruturas psíquicas, da vida psíquicas, neuróticas, histéricas, psicóticas e perversas, né? Nós vamos carregar isso para o resto da vida. Começa na infância, mas a gente carrega para o resto da vida. E eu vou tentar pensar com vocês, vou explicar rapidinho, de uma maneira bem simples, isso, mas isso está bem mais detalhado e bem mais aprofundado, pelo amor de Deus, voltem a ler Donald Winnicott, quem não leu, leia, comprando o livro, né, baixando no PDF, mas a gente precisa trabalhar isso. É a primeira coisa. Quando uma criança nasce, ela vem com fome. Ela nasce e a primeira coisa, ela nasce naquele corpo, ela não está entendendo o que está acontecendo. E o que acontece, a primeira coisa é fome. Ela tem desejo, ela precisa saciar aquilo que é fisiológico. Então, a primeira coisa que ela faz, chora. A mãe tenta identificar nesse momento que choro é esse. Né? É choro de quem é mãe, eu não tenho filhos, né? Mas quem tem filhos sabe. É choro de quê? É fome, é sono, é manha, é cansaço. Somos nós que descobrimos isso na criança. Mas a criança, ela chora, né? E ela vai, essa primeira ideia da reconstrução. Mas o que ela está sentindo é fome, só. E ela se manifesta com esse corpo.
E aí estamos falando dos primeiros meses sem a linguagem, porque aí vem Vygotsky falando que essa criança vai ser construída enquanto ser humano com a linguagem. E o Winnicott também concorda com isso. Só que a primeira exposição da criança é o seu próprio corpo e a própria natureza, a intempérie da natureza, o tempo cronológico. Então, fome, é isso. Então, a mãe, reconhecendo, coloca no peito. Aquele momento é um momento de prazer. Prazer para a criança. Eu estou trabalhando na função da criança. Prazer da criança. Ela tem uma ansiedade, um desejo realizado, completo. Ali, ela está plena, está saciada. Só que ela percebe, aí vai e ela suja a fralda e volta a ficar com fome. Esse processo se repete. Fome, né, peito. Fome, mamadeira. Fome, comida. Isso vai causando na criança, em todos nós, medo. Por que medo? Medo porque a gente sabe que logo após estarmos saciados, nós vamos novamente passar por um momento de desprazer, que a gente não sabe se comunicar como é que é esse desprazer, e vamos ter que esperar, depender de um outro para atender a ordem do meu prazer. Esse é o primeiro sentimento da criança. Ânsia, ansiedade e medo, porque vai voltar de novo a sentir fome. Ora, nesse processo de ansiedade e de medo, vai acontecendo o quê? Vai acontecendo um outro sentimento, que é o sentimento de não sou capaz de decidir por mim mesmo. Porque quando eu fico esperando a vontade de um outro ser para me alimentar, né? O que eu estou chamando disso? Essa não decisão, essa não capacidade de decidir sobre a minha própria vida, sobre o meu próprio movimento, é o que vai se criando dentro da criança, dentro de nós, um sentimento que depois vamos chamar na linguagem de raiva. E prestem atenção nisso. A criança, quando ela fica muito tempo sem amamentar, ou, né, amamentar, vamos falar de amamentar, e aí você deixa ela esperando muito tempo, o que acontece com ela? Você coloca ela no peito, a primeira coisa é que ela suga com tanta força que ela belisca o seu peito. Não é verdade? Você fala, ai, para, que dor, que fome, que desespero, vai engasgar. Não é isso que você fala para a criança? Vai engasgar, garoto, como se ela estivesse entendendo, né? Você vai engasgar, para, calma. O que ela está fazendo? Ela está expressando a sua não capacidade de decidir. A raiva. É estranho, né? Mas é a raiva. A raiva é que ela está expressando. Então, esse movimento, que é o movimento da ansiedade, né? Eu preciso ter um desejo atendido. Medo. Depois de atendido esse desejo, eu vou cair de novo no desprazer, porque não vai dar conta. E a raiva de eu não poder decidir várias coisas vai criar o conjunto ou vai ser a grande fogueira para construirmos o que nós chamamos de angústia. Angústia. Então, ansiedade, medo, raiva e angústia são afetos primordiais, que nós estabelecemos como existência no mundo, né, ao longo da vida. E nós vamos para enfrentar esses... E aí, olha só, estou explicando. Nós, para enfrentarmos esses 4 sentimentos, essas 4 emoções, essas 4 formas fisiológicas de existir, porque aí é bom a gente lembrar que as emoções são as reações fisiológicas, né? Rir, chorar, ficar assim, angustiado, medo, é o fisiológico. O sentimento já é a representação da emoção. Então, essas 4 emoções, aí eu estou falando de emoções, essas 4 emoções que são expressas no corpo, ao longo da vida nós vamos, na aprendizagem, refinando a viver elas. É o que nós chamamos de sintomas. Então, quando a criança ela faz uma birra, ela faz uma pirraça, ela está demonstrando a sua raiva. A gente nunca para para pensar nisso, né? Eu não posso decidir, você não vai me dar, então você vai ver só o que eu vou fazer. Você vai ver só o que eu vou fazer. E joga fogo no parquinho. E faz da sua sala de aula um inferno. Porque ela está com raiva. Aí o que acontece? A educação, ela traz a possibilidade de reorganizar esses afetos, de educar esses afetos, educar essas emoções. Criar outras formas de expressão da raiva. Criar outras formas de expressão da ansiedade. Criar outras formas de expressão do medo.
que não paralisa, como Alice, que não paralisa, mas que pode fazer eu avançar, que é o que eu sempre falo, né? O corajoso, o valente, não é aquele que não tem medo. O corajoso e o valente é aquele que sabe qual é o seu medo, mas não se paralisa no meio do caminho. Não deixa que esse medo o afaste das realidades. Porque o medo sintomático, o que chamamos de fobia, né? O que chamamos de fobia, ele é da ordem da fantasia. E nós somos seres da fantasia. Por mais que a gente ache, a gente fica lutando o tempo todo pela questão da realidade, o que nós somos seres da fantasia, né? É só a gente... E aí não é uma questão muito de se discutir, a gente aprende isso na cultura, né? Mãe, quando a gente fala a palavra mãe, a gente está falando de mãe o quê? Ai, a mãe que toma conta do seu filho, coloca no peito, amamenta. Mas tem a mãe que pare a criança e deixa a criança. Isso é mãe. Mas nós não entendemos isso. Nós carregamos a linguagem, as representações de afetos. Então, nós vivemos a fantasia. A gente faz isso com palavra mãe, com pai, a gente faz isso com palavra namoro, a gente faz isso com palavra casamento, a gente faz isso com palavra professor. Quem é o bom professor? Se pararmos para pensar, o bom professor é da ordem da fantasia. Né? Tanto que o Paulo Freire teve que recordar, professora sim, tia não. No nome do livro. Na verdade, ou seja, tem alguma coisa de afetividade, de amorosidade? Ok, mas nós somos um profissional, nós temos que receber um dinheiro, nós não damos aula. Falava isso na aula de hoje lá no mestrado. Estava dando aula no mestrado hoje e eu falava assim, me incomoda muito quando o professor fala assim, eu vou dar aula. Não, você não vai dar aula, você vende sua aula. Nós vendemos a nossa força de trabalho, só que a nossa força de trabalho é intelectual. Então, nós somos seres constituídos da fantasia. Não tem como fugir dessa realidade. O que a gente pode fazer é o tempo todo a gente lutar para aproximar um pouco mais a fantasia da realidade. Não tem como descolar uma coisa da outra mais. Isso foi algo que nós criamos enquanto cultura e sobrevivemos como espécie há muitos anos. Homo sapiens sapiens, dessa forma, ao longo da vida. E essa forma de viver, a ansiedade, o medo, a raiva e a angústia, ela vai se expressar em quê? Em dores corporais, em sentimentos descontrolados, em alterações de humor. É isso que nós estamos falando de saúde emocional, né? Ou seja, é a forma que temos de expressar a ansiedade, o medo, a raiva e a angústia, que temos isso desde pequenos, aprendemos a viver isso desde pequenos, só que agora diante da realidade que se coloca. Toda vez que o mundo se apresenta como forma de se relacionar e de se organizar diante de nós, a gente cria um sintoma. Há uma dor no pescoço, uma dor de barriga, a gente sai de uma alegria para uma tristeza do 0 ao 100, a gente dá um grito, a gente dá surtos, tipo assim, grita com o outro, e aí você para se perguntar, meu Deus, por que eu fiz isso com a criança, que eu fiz isso com o meu colega? Então, essa é a realidade, ou seja, a partir desses 4 pontos, nós expressamos isso. Isso a gente vai chamando de saúde emocional. Então, a pandemia, ela acelera a vivência desses afetos primários. Os afetos primários de ansiedade, medo, raiva e angústia, eles são acelerados pelo momento da pandemia. Então, a gente tem que parar de pensar que eu estava bem, eu era feliz, eu estava tranquilo, e aí a pandemia me desestabilizou. Não. Você estava, antes da pandemia, com ansiedade, medo, raiva e angústia. Igualzinho. Só que você tinha controlado. Esses afetos estavam controlados. A sua emoção era uma emoção plástica que não demonstrava esses afetos primários. Só que a pandemia nos desestruturou, tirou a gente do lugar comum. Se lembra na minha primeira fala? A escola não estava boa, mas eu sabia como é que era o descontrole da escola. Agora você não tem nem a escola e nem a escola má, ou não boa, ou o descontrole da escola. Você não tem nada. Então, a pandemia, ela acelera esse processo dos afetos primários, acelera essa nossa realidade que nós estamos vivendo, nos joga em sentimentos, que são sentimentos que o Freud recupera, que são sentimentos de culpa, né? Diante de coisas que nós sabemos e nós não sabemos nos dar. E aí nós trabalhamos de consciente e inconsciente, né?
que é algo que vem se arrastando para nós. Eu vou adiantar um pouco mais para levar todas as lâminas, né? Então, quais seriam as atitudes diante desse problema e desse panorama que nós vivemos, sempre temos internalizados dentro de nós? Medo, angústia, raiva, ansiedade, que é algo que a gente escolhe ou não viver, né? Eu estou falando dentro de um referencial do Donald Winnicott, beleza? Como é que eu posso voltar a criar uma nova forma de lidar com aquilo que é estrutural dos meus afetos? Primeiro, temos que promover novas experiências de emoção. A Ana Paula disse uma coisa muito interessante. Ligar para o outro. Ligar para o outro é uma forma de promover novas experiências de emoção, porque antigamente estávamos no WhatsApp e às vezes nem nos comunicávamos com o outro. Facebook, a gente colocava foto porque a gente viajava. Agora a gente não pode mais viajar, está colocando o quê no Facebook? Né? E é interessante, se você olha o Facebook, eu não tenho Facebook, mas as pessoas mostram os Facebooks das outras pessoas, elas falam assim, fiz um bolo, fiz aqui, e tira a foto do bolo que fez. Está tentando recuperar esses elementos que são elementos de promover novas experiências. Ressignificar sentimentos, aceitar a perda do real e construir uma nova realidade de afeto. Nós perdemos sim. Ninguém gosta de perder. Às vezes, do jeito que eu falo, é meio trágico, né? Eu acho que eu carrego um lado meio trágico da vida, mas não é. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder. O Donald Trump falou isso ontem, né? Ele fala assim, o problema não é ganhar, o problema é que eu não sei perder. Ele falou isso no Globo News ontem, o Donald Trump, né? Ou seja, ninguém gosta. É o Donald Trump e todo mundo. Ninguém gosta de perder. Mas a perda faz parte do crescimento. Vamos lembrar de Freud. O não é mais estruturante que o sim. Muito mais. Porque no não eu sou capaz de construir a criatividade, ou tenho a abertura para a criatividade. Eu preciso de apoio para poder me organizar para isso. Então, é importante trazermos isso, promover novas experiências de emoção e ressignificar os sentimentos. E aí eu vou falar uma coisa para você. Aceitar que nós somos pessoas, em certo grau, maiores ou menores, ansiosas, pessoas que têm medo, pessoas que têm raiva e pessoas que têm angústia. Pronto. Saímos do livro da autoajuda, que o livro da autoajuda só ajuda quem escreve, porque ele vende pra caramba e fica com dinheiro, mas aceitarmos as nossas limitações, as nossas fragilidades. E a partir daí, aceitando as nossas limitações e as nossas fragilidades, reconstruirmos essas nossas afinidades. Eu posso ter medo, não tenho problema de ter medo, mas eu não vou ficar preso ao meu medo, né? Algumas coisas me dão raiva e eu vou falar, estou com raiva disso, estou com raiva porque eu não recebo o meu salário, estou com raiva porque eu não fui preparado para trabalhar de maneira remota, eu estou com raiva de fulano porque fulano me deu atenção. Mas o que eu faço com isso? Que é Sartre. Na verdade, não é ficar chorando o que fizeram comigo, mas eu me perguntar o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Então, essa é a dimensão das atitudes saudáveis. Se a gente fala de uma saudade, um problema emocional, de uma saúde emocional, tem que falar de atitudes saudáveis diante da minha emoção, né? Então, buscar a realização dos nossos desejos, mesmo sabendo que eles não serão atendidos plenamente, mesmo não sabendo, nenhum desejo vai ser atendido plenamente. Sempre vai voltar a vírgula. Não existe o casamento perfeito, a aula perfeita, a professora perfeita, o presidente perfeito. A gente pode ter coisas melhores sempre, ainda bem, né? Mas a gente tem que continuar buscando o melhor. Se eu já tenho uma aula boa, eu vou fazer uma aula melhor. Se eu já tenho uma relação com o meu professor, meu aluno, que é um aluno que tem dificuldade, eu consegui vencer essa barreira tecnológica para me encontrar com ele, eu não tenho que parar ali, eu tenho que avançar nisso, né? Se o meu relacionamento amoroso, meu relacionamento com o filho, com o vizinho, tá bom, pode ficar melhor. Então, não é essa questão de ficar buscando a excelência. Excelência também não existe. Mas é capaz da gente não se paralisar porque o nosso desejo não foi realizado. Que é tipo assim, então, beleza. Esse ano de 2020, eu ouvi gente falando assim, esse ano de 2020 não aconteceu. Mundo da fantasia, né, colega? O mundo de 2020 aconteceu muito. Nossa, maravilhoso. Tá acontecendo o ano de 2020. Bem pra caramba. Agora, o que eu faço com aquilo que apareceu de 2020 é outra coisa. Então, como é que eu busco realizar os meus desejos, mesmo sabendo que eles não estão sendo atendidos, né? A escolha é baseada nas faltas e não no prazer imediato, porque a nossa ideia sempre é buscar sair do desprazer, né?
mas às vezes a gente precisa adiar desejos para conseguir desejos maiores, para alcançar metas maiores. Então, às vezes, não é aquela coisa ter por ter, né? Às vezes, qual é o grande lance de uma criança, como a gente ensina para a criança, né? Aquela coisa, tia, ou tio, ou professor, eu posso ir no banheiro? O que a gente fala? Agora não. Agora não. Mas tem uma hora que ele pode. Então, aprender a dizer sim, a dizer não, a dimensão da potencialidade, aumentar a nossa potencialidade, né? Sabendo o que eu vou escolher nesse momento ou não, isso também é importante termos claros. Eu desejo voltar para a escola agora. Não dá para voltar para a escola agora. Então, o que eu posso fazer em relação a isso? Dá para eu me comunicar com a minha diretora? Dá para eu comunicar com os meus alunos? Dá para eu me planejar para o próximo ano? É isso que a gente precisa ir trabalhando entre nós, individualmente e coletivamente. Buscar os desejos de forma gradual, que é isso que eu estou falando, né? Gradualmente, a gente colocar uma metas de desejos, né? Não dá para fazer, para eu chegar, Mao Tse Tung falava assim, uma caminhada de 1.000 quilômetros começa com o primeiro passo. Eu só vou chegar se eu der um passo após o outro. Então, é gradual que a gente tem que fazer, né? E a dimensão da convivência e da hospitalidade. E aí, recuperando uma fala da professora, hospitalidade é um termo que nós estamos estudando especificamente no nosso grupo de pesquisa na UERJ, o que eu coordeno, que a hospitalidade não é acolher o outro. Vamos largar isso de vez. Acolher o outro não é isso. A hospedagem é deixar-se atravessar pelo outro. É militar para que o outro seja diferente. O outro não tem que ser igual a mim, de jeito nenhum. O outro tem que ser totalmente diferente, até porque eu constituo a minha subjetividade, o meu eu, na diferença do outro. É na diferença do outro que eu me constituo enquanto ser humano. Se eu perguntar para vocês nasceram aonde? Eu nasci em Belfort Roxo, né? Quem nasce em Belfort Roxo, eu não sei, é Belfortodiense, sei lá, né? Mas se eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou carioca, na cidade do Rio de Janeiro, carioca. Isso significa que eu não sou paulista, que eu não sou mineiro, que eu não sou goiano. Então, na verdade, quando eu estou afirmando uma coisa, eu estou afirmando e negando várias coisas. Eu sou e não sou ao mesmo tempo. Então, o outro está dentro de mim. É uma coisa que eu venho falando muito nos grupos de pesquisas da minha pesquisa da UERJ, que eu falo assim, Shakespeare também errou, que ele falava assim, ser ou não ser, eis a questão. Não existe ser ou não ser, eis a questão. Esse é um pressuposto de quem é cartesiano, de quem vai buscar uma verdade posta. E não existe a verdade posta. Nós descobrimos isso ao longo da nossa caminhada desse ano. O que existe aqui, na verdade, é ser e não ser, eis uma afirmação. A gente é e não é ao mesmo tempo. A gente é e não é ao mesmo tempo. Então, acolher o outro ainda é um pressuposto da imposição do eu, da primazia do eu. Eu sei, eu tenho, eu vou dar, né? Em relação ao outro, que parece que vai ter que receber. Na hospedagem, não. Na hospedagem, nós vamos acolher o outro, vamos militar para que ele seja realmente diferente da gente. Que a gente partilhe o patrimônio cultural que é comum aos Homo sapiens sapiens. O que Bernard Charlot, que é um professor francês que mora em Aracaju, em Sergipe, que fala o seguinte, nós temos que ter pelos nossos alunos, não amor, mas simpatia antropológica. E eu adoro falar isso para os meus alunos. Eu falo assim, olha, pode parar com isso que eu não amo ninguém. Não amo nenhum de vocês. O que eu tenho por vocês é simpatia antropológica. Né? Ou seja, eu sou capaz de me colocar, né, junto com o outro, reconhecer que o outro está ali, o outro se organiza comigo, e a partir daí eu vou dar continuidade. Ele vai dar continuidade ao meu trabalho, então, isso é fundamental. Essa simpatia antropológica é o lado da hospitalidade. Enfim, criar estratégias. Saber que nós podemos fazer coisas para além do prazer imediato, né, que tenta evitar a dor, mas que nós podemos viver o possível, conversar e nomear. Eu coloquei algumas... Eu estou já terminando, porque meu tempo já estourou há muito tempo, né? O que a gente pode fazer de concreto? Porque se a pergunta falou, professor, o senhor está com muita teoria, mas cadê a sua maneira concreta, prática? Então, vamos lá. Primeiro, viver o possível.
a gente fica chorando muito aquilo que a gente perdeu, né? Mas com nossa ansiedade, com o nosso medo, com a nossa raiva, com a nossa angústia, o que é possível viver neste momento de pandemia? Depois, conversar e nomear os nossos medos. Uma professora colocou aí no chat, né? A escola esquece de falar sobre emoções, de falar sobre afetos, porque acha, e é uma tradição cultural, a gente acha que afeto, a gente acha que sentimento é algo de segunda ordem em relação à razão, à lógica, e não é. Henri Vallon falava isso com outro autor, né? Nós nos movimentamos primeiro pelos afetos, pelos sentimentos, e depois a gente se movimenta pelo corpo, por essa ideia, pela razão. É o grande livro Do Ato ao Pensamento, de Henri Vallon. Nós somos físico, motor, afeto e criamos razão, e ganhamos linguagem. Então, falar de afetos é falar do corpo, falar do físico, falar do que eu sinto, do calor, do frio, da raiva, do medo. Então, a escola tem que trazer isso, tem que criar uma questão. Aí você vai falar para mim assim, professor, mas eu não sou psicólogo, eu não sou psicanalista. Não precisa ser, você é professor, você é da área da educação, né? Seja sensível, seja empático com o seu aluno, com o seu colega de trabalho. Não sabe falar sobre essa teoria toda que eu estou trazendo? Traz um poema, traz uma música, traz a vida para dentro da tua escola, para a tua sala de aula, para a tua sala de aula virtual, né? Sabe como é que hoje nós terminamos a aula remota na UERJ, FFP, lá no mestrado? Eu e a professora Helena sentamos, conversamos e falamos assim, galera, depois disso tudo que a gente falou, vamos abrir os microfones, todo mundo aqui no Google Meet, e cada um vai dizer uma palavra de alento, de conforto. Como é que vocês estão se sentindo agora? E cada um começou a dizer uma palavra, como é que estava se sentindo no meio dessa maluquice toda que estamos vivendo. Ou seja, quem disse que o afeto não tem lugar na sala de aula, gente? Impossível. Nós não somos robôs. Então, a professora que escreveu aí, nós não somos robôs. Então, isso é importante trazermos. Reconhecer as perdas. Nós somos seres dos ganhos das perdas. Para estarmos aqui me ouvindo quase uma hora, vocês perderam uma parte da tarde. Então, mas estão ganhando outra coisa. O problema não é perder. O problema é termos consciência daquilo que nós estamos perdendo e o que nós podemos ganhar com aquilo que recebemos. O peso que nós damos aos ganhos secundários. É isso que a gente tem que pensar. Ganhos secundários é uma teoria do Paulo Gaudêncio, da psicanálise. É muito interessante isso, né? E as fantasias e falta de controle. Nós somos seres da fantasia, sim, o tempo todo. Mas, e a fantasia ajuda a gente a estruturar o nosso ego, tá? Vygotsky, lúdico. Lúdico é fantasia, né? E é importante. Não acho, ao contrário, não dá para negar a fantasia. Porém, nós temos que ver a realidade. E como nós controlamos essa realidade, em que medida controlamos a realidade? Eu vou falar para vocês, a gente controla muito pouco a realidade, né? A gente pode acordar hoje feliz e contente falando assim, galera, beleza, hoje eu vou fazer acontecer. Dorme. E quando acorda, tá com dor de barriga, não sai do banheiro. O teu corpo manda em você. Então, é bem complicado a gente ver o que é fantasia e realidade. Eu acho que a gente tem que saber o que é fantasia, o que é realidade, e a gente trabalhar nessa relação entre fantasia e realidade, que é o que nos constitui enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Enfim, parece que não estava terminando nunca, né? Mas, enfim, voltamos a Alice e ao Coelho, né? Como metáfora da realidade, né? O trabalho docente é algo da cognição, mas também do afeto. Isso é algo que a gente tem que levar em consideração. A pandemia mostra a fragilidade do ser humano. Somos seres frágeis, somos seres que nos movimentamos no mundo, numa linguagem psicanalítica, a partir de sintomas. Sintoma não é algo ruim, sintoma é a maneira com a qual a gente se movimenta no mundo, né? E, dentro disso, nós temos que entender que a pandemia, ela nos faz ter sintomas desagradáveis. Sintomas desagradáveis que não contribuem para a nossa caminhada enquanto docentes, né? A maneira com a qual a gente está lidando com a raiva, com o medo, com a ansiedade, com a angústia, que tínhamos de alguma maneira controlada dentro de nós, a gente achava que estava controlada, ela estava lá no inconsciente, né? Mas está lá, né? Nos desestabilizou. Por isso que entramos em processos de depressão,
entramos em processos de dores corporais, tem gente com dor de cabeça, com enxaqueca, pessoas que não dormem, é legítimo, não é frescura. A gente não pode falar que depressão é frescura, que dores musculares são frescuras, isso são sintomas da nossa emoção no corpo. O que a gente precisa tratar é internamente essas emoções, né? E a partir daí a gente ver o que a gente pode fazer com esse corpo que se movimenta no mundo. A gente nunca chama de besteira uma manifestação do nosso afeto no corpo. Então, não podemos fazer isso, tá? Porque isso aí é também negar, é negacionismo. Negacionismo é um dos mecanismos de defesa levado pelo Freud. Então, isso é importante a gente saber, né? E, para o final de tudo, criar estratégias individuais e coletivas. Eu acho que criar estratégias individuais e coletivas é algo fundamental, importantíssimo, né? Como é que dentro da sua creche vocês estão se comunicando enquanto professores, para além do WhatsApp? Como é que você está conversando com seus alunos que estão à margem, né, desse mundo tecnológico? Como é que você, enquanto orientadora, está fazendo seu papel de orientação com professores e pais de alunos? Os pais de alunos querem conversar, querem falar, querem nomear. Ah, eu sou orientadora, eu não sou psicóloga. Não precisa ser psicólogo. Eu sou daqueles que militam. E olha que eu tenho doutorado em psicologia, tenho psicanálise clínica, tenho um consultório no Rio de Janeiro. E eu falo, nem todo mundo precisa fazer terapia. Nem todo mundo precisa ser psicólogo. A gente tem que atuar dentro da nossa área. A gente tem que estar disposto a fazer terapia. Seria legal, mas não é obrigado. Né? A gente tem que estar disposto a ouvir o outro e a ser empático, fundamental. Professor, não precisa ser psicólogo, o professor tem que ser professor. O professor precisa mostrar a sua fragilidade também, ele é um ser frágil, ele é um ser que se constitui com o outro. Né? A nossa profissão ela é feita na relação, não esqueçam disso. Nós não somos feitos de aço. Então, isso é importantíssimo. E vermos a realidade, não negarmos a realidade. Tem gente falando que era uma gripezinha. Não é uma gripezinha, está matando. Está matando. Não achar que as coisas estão acontecendo. Estamos vivendo momentos eleitorais e nos momentos eleitorais parece que a gente vive no mundo da Alice. Na fantasia. A gente vive na Alice, sim, mas a gente tem que ter um pouco de realidade também e questionar essa realidade. Questionar a fantasia com a realidade. Então, isso é importante também fazermos. Para, no final, a gente perceber qual é a nossa postura da Alice, que vai ficar na fantasia e só no final do livro descobre o que é a realidade e como enfrentar a realidade, ou o coelho, que é aquele que acompanha o sujeito no processo, né, da caminhada, pulando, né, como coelho, nunca deixando de ser o que ele é, mas pulando, se movimentando para que essa realidade possa se organizar. Né? É isso, gente. Eu queria agradecer, pedir desculpas primeiro, né, por haver me estendido, agradecer por terem me escutado, mais do que pedir desculpas, agradecer pela escuta de vocês, né? Espero que tenha colaborado um pouco, que seja para vocês pensarem, repensarem aí em Belford Roxo os sentimentos, a parte individual, quanto também a parte coletiva. Né? Eu não trouxe respostas, não era a minha intenção. Se eu conseguir deixar alguma pergunta, eu já fiquei mega feliz, porque a ideia é essa, começa com pergunta, não com resposta, e eu espero que isso possa promover tanto consensos quanto dissensos, sabe? Coisas assim que eu concorde, coisa que eu discorde, pode discordar do Arthur. Não concordo com o senhor, acho ótimo, então não concorda, vamos procurar, vamos estudar outra coisa, vamos trazer outro autor, vamos fazer coisas diferentes, conversarem. Eu acho que é isso que eu queria falar para vocês. Qualquer coisa, tem o meu e-mail aí, que vocês podem procurar, né? O Arthur Erge FFP. Tem o link do meu grupo, o grupo de pesquisa, as nossas pesquisas, os nossos livros, estão todos lá, né? Tem alguns em PDF, tem outros que estão vendendo na editora, mas estão ali, vocês podem copiar esse link, e seria isso, gente. Obrigado, muito obrigado mesmo pela escuta de todos vocês. Vocês foram ótimos comigo, me escutaram bastante, tiveram muita paciência, principalmente que eu me empolgo. É isso aí. Obrigado. Uhum. Carla? Olá. Vamos lá, então. Não vamos nos estender muito, mas deixa eu só fazer uma pergunta, uma pequena reflexão.
né? Nós fomos acompanhando o chat, a fala, a palestra do professor, nós agradecemos muito, eternamente gratos mesmo, né? Deixa eu fazer só uma perguntinha. Quando os alunos retornarem à escola, quando eles vão à escola, tá? Vamos pensar agora no retorno. Ou na relação professor-aluno. O aluno ele não procura recurso, ele não procura a cadeira para sentar, ele não procura a parede, ele não procura o portão, ele não vai atrás do lápis, ele vai atrás do professor. Porque ele sabe que é o professor que tem o conhecimento. É o ser humano. É o professor que vai estar lá em contato com ele o tempo todo. A tecnologia é um recurso. E quando, através da tecnologia, ele procura o professor, é porque ele precisa de conhecimento. E a gente precisa de conhecimento para se adaptar ao meio o tempo todo. Então, quando esse aluno voltar à escola, tá? Agora, inclusive, ele está precisando de conhecimento para se adaptar ao meio. Então, quando esse aluno procura vocês, mesmo que com todas as dificuldades de acesso, né, nós temos, não é a dificuldade da rede. Eu sou professora de escola pública já há anos, né, eu conheço todas as realidades, não só de Belford Roxo, mas de outras redes, sou professora do Estado, né, a dificuldade com acesso, né, de recurso, essa questão da evasão ficou muito mais acentuada agora, todos esses problemas, né, nós conhecemos, nós sabemos, né, mas no fundo, quando a gente chega ao fundo desses problemas, a gente vê que, como o professor falou lá no início, né, a busca pela interação, a busca sempre pelo outro. A gente está sentindo falta do outro, tá? Então, fica aqui a nossa reflexão. Por favor, quando vocês entrarem em contato com os alunos de vocês, mesmo com todas as dificuldades, perguntem como você está, como você está se sentindo, tá? Nós precisamos da aprendizagem, dos conteúdos, sim, mas estamos lidando com o outro, tá? E eles estão procurando conhecimento. Quando o aluno procura o professor, quando o aluno vai até a escola, no retorno, ele vai atrás do professor, porque ele sabe que o professor é que tem o conhecimento, e é essa pessoa que vai fazer com que ele se adapte melhor ao meio, de todas as formas. Bom, Patrícia, você vai fazer a pergunta agora, eu posso continuar fazendo a pergunta, porque eu fiz algumas anotações. Posso falar? Pode. Bom, algumas anotações, né? Eu estou aqui segurando o meu celular porque eu estou sem o meu suporte também. Mas eu vou comentar aqui a fala da professora Cláudia Tavares. Uma criança com o ego estruturado terá uma boa relação com ela mesma e com o outro. Para que ela tenha um ego estruturado, ela precisa de um ser humano também, né, bem estruturado. Aí vem a nossa necessidade, né, de cuidar de si, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, porque somos pessoas lidando com pessoas, tá? O professor Braz, ele trouxe mais uma reflexão. A educação tem a capacidade de combater os monstros que foram criados dentro de cada um de nós. Muito obrigada e parabéns, professor Braz, pela sua contribuição. O medo não pode nos paralisar, mesmo que às vezes seja mais cômodo parar. De jeito nenhum, né? Deixa eu ver aqui a outra. Bom, foram essas, deixa eu virar. Patrícia, eu deixo você continuar, você faz a pergunta, depois eu faço a próxima, tá bom? Vou deixar para a Patrícia agora. Nós temos aqui a pergunta da Ivoneide Biana. Como resolver essa questão? Profissão de relacionamento sem proximidade? Sem contato? Aí eu vou jogar essa perguntinha para vocês dois. Arthur e Ana Paula.
Paula, seu microfone está fechado. Oi. Abri agora. Ana Paula. Abri. É uma forma de nos relacionarmos, é o que a gente tem nesse momento, seja utilizando as tecnologias, seja por cartas, tem muita gente voltando a escrever as cartas, enviando essas cartas, então eu acho que a gente está se relacionando sim, mas cada um de acordo com as suas possibilidades, é o que a gente tem nesse momento. De alguma forma, essa relação está acontecendo, mesmo que seja à distância, seja aí intermediada por algum aparato tecnológico. Você quer comentar, Arthur? Eu só acho o seguinte, eu acho também que a gente tem que... Aquela questão, nós somos fantasia e somos realidade, né? Quantas relações nós tínhamos com as pessoas que não estávamos próximos? Tem muitas relações que nós estávamos na sala de aula, estávamos sozinhos, né? Estávamos fazendo monólogos em vez de diálogos. Falávamos e os nossos alunos não escutavam. Estávamos com... Então, não é a proximidade física que vai fazer com que eu me relacione com a pessoa. A gente sabe aí, tratando das dimensões pessoais mesmo, quantos casamentos, quantas pessoas estão viúvos e viúvas de marido e esposo vivo? Uma porção. São gente casada e que não de casa, o marido e a mulher não conversam. Quantos filhos estão órfãos de pai e mãe viva? Então, não é a proximidade física que faz isso. É a forma com a qual eu me coloco diante da proximidade. É óbvio que se fisicamente as chances de eu me aproximar do outro, de me relacionar e interagir, é infinitamente grandes. Maravilhosamente grandes. Mas ela não é determinante. Ela não é aquilo que vai causar a eficácia ou eficiência. Recordem disso que eu falei. Existe muita criança que a gente conhece que é órfão e órfã de pai e mãe vivo, né? E está na mesma casa. E estão próximos fisicamente, mas não estão com os vínculos. Isso é a palavra que eu estava caçando. Vínculos. Como é que nós criamos vínculos com as pessoas? É me se importando com elas, é escrever uma cartinha de 1 centavo. Não sei nem se tem mais a cartinha de 1 centavo, 10 centavos, 5 centavos. É você encontrando com ela na rua de máscara, com a distância de 1,5 metro. A gente tem que criar estratégia, gente. Não é só porque eu estou no mesmo ambiente que eu estou me relacionando com o outro. A gente tem esses novos adolescentes que namoram um com o outro no mesmo lugar, os dois pelo WhatsApp, falando na mesa do shopping. Você vê uma porção de jovens sentados no shopping, Top Shopping, Nova Iguaçu ou Grande Rio, tá lá sentado, um conversando com o outro de frente para o outro pelo WhatsApp. Então, não é a proximidade que faz os sujeitos se relacionarem. Eu acho que é o desejo de criar vínculos. Queria terminar aí. O desejo de criar vínculos, que aí a gente cria as estratégias para criar esse vínculo. Atenção, não significa que a proximidade física não seja importante. Ela é fundamental e nos fez seres humanos. Um ser humano sem abraço não é um ser humano. Então, quer dizer, mas é importante que a gente tenha que se colocar na realidade que estamos e criarmos novas estratégias para criar vínculos, muito mais do que proximidades, vínculos entre os seres humanos e as pessoas que estão ao nosso redor. Perfeito, Arthur. Respondeu muito bem. Certíssimo. E as pessoas estão aqui, né? Elogiando bastante, né? As respostas. E acho que nós temos mais uma pergunta, não temos, Carla? Temos sim. Pelo que eu acompanhando, né? Eu acho que já até respondeu, mas pode nos reforçar agora, né? Na opinião de vocês, o profissional da educação, nestes momentos desafiadores, também precisam de apoio profissional, psicológico, psicanalítico? Foi essa a pergunta. Foi do professor Gutenberg. Eu acho assim, toda ajuda ela é boa. Mas na questão eu acho que, principalmente, quando voltarmos a abrir as escolas, a primeira coisa que a gente tem que preocupar, acho que assim, eu não tenho nada a ver com a secretaria de vocês, mas quando me perguntam a respeito disso, não dá para abrir a escola e achar que na primeira semana ou nos primeiros 10 dias nós vamos dar conteúdo, gente. Ninguém pode voltar para a escola achando que vai começar, abram na página 12. Não.
a gente vai ter que criar muita roda de conversa, a gente vai ter que conversar muito, vai ter que falar muito, vai ter que se expressar na arte. Aí estão os psicopedagogos, psicomotricidade, vai ter que fazer escola aberta, vai ter que deixar o professor falar, vai ter que deixar o entorno da escola falar. Tem muita gente que morreu, tem muita gente que morreu, tem muita dor aí, muito luto que não está feito. Então, eu acho que, se não for por uma dimensão da clínica psicólogo, psicanalista, psicomotricidade, psicomotores, né, psicomotricistas, vai ter que ser algum outro mecanismo que a educação vai ter que criar para poder receber esse sujeito com as suas dores, com seus afetos, com as suas realidades, para que depois a gente possa trazer o conteúdo. Eu estudo muito pouco a escola, eu estudo a relação do que acontece fora da escola com a escola, né? Até por causa disso, para valorizar os outros espaços não escolares. Meu foco são os espaços não escolares. Mas o tempo todo eu converso com a escola. Mas não tem como a escola achar que ela vai vencer com conteúdo. Não vai. Ela vai vencer com a relação com o outro. Nós somos seres da relação. No século XII, eu termino. No século XII, houve uma experiência de um dos reis, Império Prússio, uma coisa parecida, das relações interpessoais. Isso é sempre contado nas aulas de psicologia social. E ele escolheu 10 crianças e fez com que essas crianças que nascessem não tivessem contato com as mães, nem com as amas, não com as mães, mas com as amas de leite, né? E elas só iam, amamentavam e deixavam as 10 crianças lá, para ver questões de linguagem. Como é que porque ele acreditava que existia uma linguagem que era natural. Nascíamos com uma linguagem e essa linguagem as crianças iam desenvolver essa linguagem sem um contato com o outro. O que aconteceu? As 10 crianças morreram. Mesmo alimentadas, as 10 crianças morreram. Contato físico. Nós somos seres do contato físico. Sem o contato físico é histórico. Sem o contato físico, nós morremos. Claro que a gente tem a história do Vitor, né, aquele menino lobo. Ele teve contato com animais. Por isso é que ele fazia o que era o contato com os animais. Se nós não tivermos contatos com os seres vivos, nós vamos padecer. Então, isso é importantíssimo, a escola entender que é na interação social é que nós vamos vencer e vamos construir um mundo melhor, né? Uma sociedade melhor, de Belfort Roxo. Como é Belfort? Como é que você... Belfort Roxense. Quem nasce em Belfort Roxo? Belfort Roxense, aprendi essa palavra hoje, dificílima. Belfort Roxense. Quem nasce na cidade do amor, Belfort Roxense. Então, só vamos construir a cidade de Belfort Roxo na relação com o outro. Então, a escola vai ter que se abrir a isso. A ajuda psicológica é bem-vinda, mas se ela não chegar por questões financeiras ou questões operacionais, nós vamos ter que, enquanto professores, criar esse espaço de troca, de relação, de afeto que nos faz seres humanos. Ótimo, muito bom. Bom, gente, tem mais alguma coisa? Alguma perguntinha? Sim, Patrícia. Nós temos muitas indicações de leituras, tá? No chat também, eu fui acompanhando. E o importante é que agora, nem sempre, as pessoas se ajudem, né? Apoiem um ao outro. Reivindicar é necessário. O pedagogo, o professor, faz parte da nossa formação, essas questões da reivindicação. É histórico, é necessário, mas se a gente quer transformação social, a gente precisa cuidar do outro. Cuidar de si e cuidar do outro. Porque se a gente for embora, a vida vai com a gente, né? E o mundo fica aí. Então, que a gente pelo menos cuide melhor do mundo, cuide melhor do outro, né? Deixe aqui a nossa essência. Então, reivindicar é necessário, mas a gente precisa, se quer transformação social, a gente precisa cuidar do outro. Tá? Hoje foi dia de cuidar de si, a gente conversou bastante, colocou tudo para fora, vai falando, isso faz parte, né? É muito importante, falar é bom demais, é ótimo, né? Faz parte, né? A gente faz a gente pensar mais, né? Nas nossas necessidades, refletir melhor. Agora, amanhã, nós temos a palestra da professora Graça Santos com as competências socioemocionais da BNCC, né? Vamos nos voltar um pouco mais lá para o nosso aluno também. Tá? Agradeço aí a participação de todos. Então, nós estamos finalizando, agradecidos imensamente pela participação de todos no chat, interagindo, fazendo perguntas, tá? É uma pena que a gente não possa esticar um pouco mais, mas acho que a gente já ultrapassou o nosso tempo, já abusei muito do Arthur, do professor Arthur e da professora Ana Paula.
Eu agradeço imensamente. O Arthur está conosco novamente, né? Arthur já fez um trabalho com o setor da educação infantil, se eu não me engano, em 2018, que foi muito bom, foi muito elogiado. Então, você já é um amigo da rede de Belfor Roxo. A gente agradece imensamente. A Ana Paula, sempre com toda a boa vontade do mundo, né? Em colaborar com a nossa secretaria, com o pedagógico. Muito obrigada, Ana Paula. Você receba nosso carinho, nosso abraço, tá? E que nós estamos sempre à disposição de vocês. Agradeço também ao professor Damião, o intérprete da rede, a Diana também, que esteve conosco, intérprete, Carla também, que está aí conosco, né? Eu, ela e a gente né? Tentando, né, atingir o objetivo, e com certeza hoje nós conseguimos, que foi trazer esse tema, né, tão pertinente, tão necessário, né? Porque nós ouvimos tantos desabafos hoje no chat, tantas falas tão significativas, e aí a gente percebe como valeu a pena esse momento aqui que nós passamos juntos, tá? Agradeço também o setor da educação especial, através da professora Célia Domingues, que está conosco, dando assessoria, colaborando, os membros da equipe. Muito obrigada a todos vocês. E lembrando que essa palestra ela vai estar no YouTube, tá? Indiquem para os seus amigos, seus colegas aí da educação, para quem quiser ouvir, tiver interesse. E meu abraço a todos vocês. E amanhã a gente tem mais. Amanhã nós chegamos ao nosso terceiro e último dia do circuito pedagógico, não é, Carla? Isso, amanhã com a professora Graça. Sim, desculpa. Nós temos também o momento da poesia da Ana Paula, Paula. Isso. Não vou esquecer, não. Então, vamos colocar aqui e a gente fecha. Quer falar mais alguma coisa, Carla? Não, já finalizei a minha fala, agora a gente aguarda para amanhã, tá? Vamos deixar agora a nossa querida professora, a especialista da rede, Ana Paula Monteiro. Bom, eu gostaria de trazer um presente para todos os professores e todos os especialistas da rede, e aí eu pensei, o que a gente pode trazer de presente para essa tarde de hoje? E aí veio um momento poesia, que faz parte, como eu falei para vocês, no início desse projeto Ser e Flor, que é ouvir um pouco das narrativas dos professores. Pode passar, por favor. Para todos os professores e professoras, entre o tempo e a vida, o vento veio pesado, fez viver uma história muito próxima do passado, limitou todo o calor que se sente num abraço. Entre outros, o professor teve que mudar o espaço. Aprender nova linguagem para a classe ensinar, aqueles e aquelas que podiam ou não olhar. Muito forte esse vento atravessou o mundo então, fazendo chorar famílias, sangrando o coração. Tudo o que o mestre ensinava sofreu grande transformação. Entrou num sistema remoto, uma cruz para alguns então. No meio de tanta mudança, acho que passou, tem que voltar aí. No meio de tanta mudança, uma grande novidade. Ressurgiu o afeto, valor imenso. Ao professor, humano de verdade, porque o ensinar é uma prática, não se limita, finita linha. Seu alcance se transpõe para além da pandemia, para formar quem sonha, quem deixou de sonhar, quem não teve oportunidade de sonhos realizar. É muito fina essa linha entre o professor da pandemia. Ensinar é um ato heróico, acima do que angustia. Seja muito aplaudida essa forma de amar. É nutrido de esperança quem foi chamado a ensinar. Se ela é a última que morre, como no ditado popular, enquanto houver professores, ela nunca irá faltar. É uma contribuição do professor Vicente Isaac, que fez especialmente para essa live de hoje. Meu muito obrigada e gratidão por estar com vocês.
Muito obrigada a todos. A Secretaria de Educação do município de Belfor Roxo, na figura do secretário Denis Macedo, da secretária adjunta Neila Lucas, agradece a todos vocês e amanhã a gente vai estar juntos novamente. Muito obrigada e até amanhã.